Boa noite, fim de tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista da Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Eu sou Carolina Araújo e hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar a professora Scarlett Martin sobre o seu verbete acabado de ser publicado sobre Lu Andrea Salomé. Scarlett, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Boa noite, Carolina. Realmente o prazer é todo meu. E também boa noite a todas as pessoas que estão conosco nesse momento e a todas as pessoas que virão a estar conosco em outras ocasiões. Eu começo apresentando a professora Scarlett Martin, que é professora titular de Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, tem uma trajetória louvável dentro da academia, né, com uma grande influência, uma pesquisa sólida, de longa data, sobre Friedrich Nietzsche, e esse pensador muito importante, né, ela estava me dizendo, né, com muitos livros publicados sobre Nietzsche, e artigos e capítulos de livro também, mas chegando agora a 25 livros sobre Nietzsche, né? Eu queria contar para vocês que o 25º livro da professora Scarlett Martin está para sair nos próximos meses, e será sobre o Zaratustra de Nietzsche. Também queria contar para vocês que a professora tem um livro mais recente, né, de 2022, que se chama Nietzsche e as Mulheres, que faz essa conexão aqui com a nossa enciclopédia, né? E, além disso, a professora tem experiência internacional sólida, né, em vários países, na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, com um trabalho consolidado também junto ao GT Nietzsche, da ANPOF, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, além de participar dos comitês científicos de publicações especializadas sobre Nietzsche no mundo, né, como a Nietzsche Studien e a Hyper Nietzsche, né? Então, assim, nós temos, de fato, uma grande especialista entre nós, que nos dá uma grande honra, né, de tê-la aqui, Scarlett, e hoje lançando, né, quer dizer, no meio dessa pesquisa tão sólida em Nietzsche, o professor Scarlett Martin recentemente publicou um artigo sobre Lu Andrea Salomé, que é o tema do nosso verbete, e hoje a gente vai conversar um pouco, então, sobre esse novo verbete. Você já tem aí no chat o link para o verbete publicado na íntegra, na nossa página, e queria começar pedindo, né, professor Scarlett, para falar um pouco para a gente sobre Lu Andrea Salomé, em particular, sobre a sua vida, né? Então, a Lu Salomé viveu essa virada do século XIX para o século XX na Europa, né? E um momento que é muito intenso culturalmente, e é uma personalidade que viveu de modo intenso, né? Eu queria pedir, então, pergunta, Scarlett, um pouco pedir para você contar quais são os traços mais importantes dessa vida tão intensa. Muitíssimo obrigada, Carolina. Eu reitero aqui o meu agradecimento e a minha satisfação em estar com vocês nesse momento. Na verdade, vamos começar pelo nome. Nós temos 3 nomes para identificar essa personagem. Lu von Salomé, Lu Andrea Salomé e Lu Salomé. O primeiro, Lu von Salomé, diz respeito à jovem, né? Ainda solteira, etc. Lu Andrea Salomé é quando ela assume o sobrenome do marido, e nós vamos falar disso logo mais, e passa a assinar, ela assina todas as suas publicações com Lu Andrea Salomé. E Lu Salomé, simplesmente, quando nós queremos nos referir a essa pessoa sem identificar o período da sua vida. Então, começamos assim, e os traços importantes da existência de Lu Salomé.
Bem, eu vou começar, de uma certa forma, do começo, porque é importante para nós irmos construindo, delineando, na verdade, a figura dessa mulher tão extraordinária. A Lu Salomé, ela nasceu em 1861, em São Petersburgo, na Rússia Imperial, numa família germano-russa. O pai, na verdade, é um alemão dos países bálticos, que se mudou para São Petersburgo e lá passou a ocupar cargos importantes, foi muito apreciado pelo czar Nicolau I e passou a fazer parte, digamos assim, da nobreza russa. E a mãe era natural de São Petersburgo. O casal teve 5 filhos e uma menina, 5 meninos e uma menina. 2 desses 5 meninos morreram rapidamente, precocemente. Então, quando a Lu Salomé nasceu, ela tinha 3 irmãos. Esses 3 irmãos vão configurar na vida da Lu Salomé, desde a sua infância, não é? Uma espécie de retaguarda que dará a ela muita segurança. E o pai, por sua vez, ficou absolutamente extasiado, depois de tantos meninos, com o nascimento de uma menina. E foi muitíssimo acolhedor com a Lu Salomé, e mais do que isso, permitiu a ela certas regalias que os filhos anteriores não tinham tido. Portanto, toda essa liberdade de espírito que nós vamos encontrar em Lu Salomé e toda essa segurança nas suas atitudes, isso já vem desse momento da sua vida, já vem desde a infância. A Lu Salomé não seguiu uma carreira profissional, acadêmica, não. Na verdade, ela foi formada, num primeiro momento, por um preceptor, digamos assim, o Hendrik Gioot, que ensinou a ela, enfim, fez com que ela fizesse contato com filosofia, literatura, religiões e tudo mais, e depois, um pouco mais jovem, ela foi com a mãe para Zurique, para a Suíça, porque a Universidade de Zurique, naquele momento, vejam, nós estamos aí em torno de 1880, por aí. Naquele momento, na Europa, era a única universidade que aceitava mulheres. Então, Lu Salomé viajou com a mãe, sempre acompanhada pela mãe, para Zurique, e lá fez alguns cursos também, curso de filosofia, história da arte, etc. Só que teve várias crises de saúde que fizeram com que ela passasse algum tempo em diferentes instâncias termais e tudo mais, mas como isso não tinha dado resultado, os médicos prescreveram que ela se mudasse por uma região onde havia um clima mais ameno. E ela se mudou com a mãe para a Itália. E na Itália ela foi recebida pela Malvida von Meisenburg. E aqui nós temos mais um ponto importante na biografia da Lu Salomé. Malvida von Meisenburg era uma militante feminista, uma pessoa absolutamente extraordinária, que havia vivido em Hamburgo, numa comunidade, enfim, com várias pessoas envolvidas na política e tudo mais. Ela teve de se exilar da Alemanha, foi parar em Londres e, por fim, ela se instalou na Itália, se instalou em Roma. E lá, em Roma, Lu Salomé vai conhecer. Lu Salomé está realmente muito feliz, porque ela está num ambiente em que ela tem a possibilidade de ter contato com intelectuais, com pensadores, com artistas, etc. Portanto, um ambiente extremamente incentivador, digamos assim, não é? Estimulante. Bem, e nesse ambiente, a Lu Salomé conhece 2 amigos de Malvida von Meisenburg, que são o Friedrich Nietzsche, de quem nós vamos falar um pouco mais para adiante, e o Paul Rée. E chega a pensar, inclusive, para desespero da mãe dela e para desespero da própria Malvida, e daí nós já vemos toda essa independência de caráter da Lu Salomé, chega a pensar, inclusive, em se mudar com os 2 amigos, não é? Para uma grande cidade, onde houvesse uma grande biblioteca, muita efervescência cultural,
morariam os três juntos numa casa, cada um com o seu espaço privado, mas também partilhariam estudos e tudo mais. Imaginem, na época, o choque que esta ideia teria provocado, não é? Tanto na mãe de Salomé, quanto na Malvida von Meisenburg, e quanto, inclusive, nas pessoas todas da sociedade. Bem, por uma série de razões, o projeto não veio a bom termo, não foi realizado, mas aqui nós já temos um ponto importante. Um ponto muito importante, como eu dizia, essa independência, que vai, na verdade, nortear toda a vida de Luz Salomé, e além dessa independência também, nesse momento, Luz Salomé tem certeza que aquilo que ela quer realmente é levar adiante a sua vocação literária. E a língua em que ela vai querer se exprimir será o alemão. Bem, o tempo passa, não muito, alguns anos passam, como eu disse, esse projeto que tinha sido apelidado de A Santa Trindade não dá certo, mas a Luz Salomé, Nietzsche sai do projeto e a Luz Salomé vai dividir o espaço com o Paul Rée em Berlim. E lá aparece, em 1886, um orientalista, um cidadão, enfim, que é especialista em línguas orientais. A Luz Salomé tinha recebido já várias propostas de casamento e tinha recusado todas elas, inclusive as propostas do próprio Paul Rée, do próprio Friedrich Nietzsche. Mas o Friedrich Karl Andreas, ele está realmente determinado a se casar com Luz Salomé. E ele faz de tudo para tanto, inclusive ele chega a fazer um atentado contra a própria vida. Tenta cometer suicídio. E diante desse ato, a Luz Salomé aceita se casar com ele. Mas aceita em termos. Há quem diga que, ao ganhá-la, Andreas a perdeu para sempre, porque eles passam a ter um casamento branco, ou seja, jamais tiveram relações sexuais. Ela assume o sobrenome, passa a assinar suas publicações como Andreas Salomé, mas, enfim, mantém inteiramente a sua independência e liberdade, tanto que viaja sozinha, depois encontrou outros homens, enfim, não importa. Assim é. E para nós também termos uma ideia um pouquinho melhor dessa liberdade e independência, é uma liberdade e independência da Luz Salomé que implica também não ter nenhum tipo de preconceito ou prejuízo, né? Tanto que ela vai conviver com o Andrés, com o marido, na mesma casa, até a morte dele, em 1930, e ele vai ter uma filha com a governanta. A Luz Salomé aceita inteiramente essa situação e será essa menina, essa moça, que vai cuidar da Luz Salomé até o final da vida dela. A Luz Salomé morre em 1937, numa casa em Göttingen, na Alemanha, e, enfim, cuidada, portanto, por esta enteada, digamos assim, e também com a presença do Ernest Pfeiffer, que é um jovem que a procurou e que tem muito interesse no seu acervo, em todas as suas publicações. Tanto que muito se deve ao Ernest Pfeiffer, justamente porque 37, enfim, por volta dessa época, o nacionalsocialismo estava emergindo e ganhando espaço na Alemanha. E como a Luz Salomé tinha tido um contato, e tinha ainda contato, com o Freud, que era judeu, enfim, os seus escritos correram riscos. E o Pfeiffer conseguiu manter esses escritos. E durante a sua vida, então, a Luz Salomé frequentou círculos literários, círculos psicanalíticos, enfim, viajou por Berlim, Munique, Viena, Paris, São Petersburgo, conheceu, portanto, pessoas intelectuais muito importantes na época, e ela mesma publicou mais de 20 livros, publicou centenas de artigos em jornais e revistas.
Quando nós olhamos um tanto as biografias de Lu Andréa Salomé, nós vemos como subtítulo dessas biografias a fidelidade a si mesma, Lu Salomé, a fidelidade a si mesma, Lu Salomé, a aliada da vida, Lu Salomé, a escola da vida, Lu Salomé, a pensadora oceânica, ou como Freud chegou a chamá-la, Lu Salomé, a pensadora que compreende. Compreende não só no sentido, não no sentido de ser compreensiva, compreende porque engloba. De fato, é uma pensadora oceânica, na medida em que ela está na confluência da literatura, da filosofia, da teologia, da psicanálise, da história da arte, enfim, ela transita por todos esses territórios e também ela pratica diferentes formas de escrita. Ela escreve desde contos infantis até textos psicanalíticos, passando por biografias, correspondência, memórias, etc. Então, essas seriam as primeiras palavras, talvez, para nós começarmos a delinear a figura desta mulher absolutamente extraordinária. É interessantíssimo, né, Scarlett, porque é uma pensadora que pensa a vida e cuja vida parece ser o resultado primeiro de seu pensamento, né? E as coisas vão realmente juntas, né? Bom, eu estava pensando aqui muito no verbete, né? E pensando nesse universo intelectual europeu muito estimulante, né? E o verbete você estrutura falando sobre 3 interlocuções chave nesse percurso da Lu Salomé, sobre as quais você trata com um pouquinho de atenção cada uma delas, né? Friedrich Nietzsche, que você já falou aqui, inclusive a pediu em casamento, né? Rainer Maria Rilke e Sigmund Freud, né? A gente está falando de 3 grandes nomes na Alemanha, né? O Nietzsche, um helenista filólogo, mas também um grande filósofo, o Rainer Maria Rilke, um grande poeta, e o Freud, o pai da psicanálise, e essa ciência que está sendo fundada aí na Áustria nesse fim de século, né? Fala um pouquinho para a gente sobre como é que essa interlocução com esses pensadores formatou e influenciou as ideias de Lu Andréa Salomé. Perfeito. Enfim, eu peço desde já que todas as pessoas me perdoem, porque eu vou falar um pouco mais de Nietzsche. Mas, de toda forma, nós vamos conversar sobre os 3, sim. Na verdade, a Lu Salomé, aí era a Lu von Salomé, né, ainda, ela encontra Nietzsche em Roma, em 1882, foi justamente através do Poré, enfim, amigo da Malvida von Meisenburg, ambos amigos da Malvida von Meisenburg, que havia acolhido Salomé em Roma. Então, é lá que ela, num passeio pela Basílica de São Pedro, isso é muito curioso até, num passeio pela Basílica de São Pedro, porque tanto Salomé quanto Nietzsche serão muito críticos em relação à igreja, mas deixemos isso de lado por hora. Enfim, é aí que eles se conhecem, Nietzsche e Salomé. Roma, 1882, abril de 1882, 16 de abril de 1882, ela tem 21 anos, ele tem 37. Nietzsche, nesse momento, é claro, ele tinha sido professor de filologia clássica helenista, né, como a Carolina bem lembrou, na Universidade da Basileia, na Suíça. Ele teve várias crises de saúde, ele foi obrigado a abandonar o seu posto de professor, e ele estava à procura de um secretário, porque ele estava perdendo muito a visão. Mas, quando ele conheceu
a Lu Salomé, ele descobriu que não era uma secretária, a Lu Salomé. Ela não iria simplesmente, não é, se limitar a copiar o que ele viria a ditar. Ela era uma pessoa que aliava muitíssimo bem a sensibilidade da vivência, né, da experiência concreta, com um pensamento extremamente rigoroso. Nietzsche fica completamente arrebatado. Arrebatado, bem, e o que importa aqui para nós é que, num determinado momento, ele consegue convidar a Lu para passar alguns dias, a Lu Salomé, para passar alguns dias em Tautenburgo. Tautenburgo, um vilarejo na Alemanha, junto com ele e a irmã dele, a Elizabeth. Nesse momento é só a Elizabeth. Sim, e assim é que de 7 a 26 de agosto de 1882, eles se encontram e passam esse tempo lá em Tautenburgo. Conversas longuíssimas, noite adentro, etc., com a presença de uma irmã extremamente possessiva, que entendia, na verdade, que o filósofo estava se relacionando com uma moça devassa, que ficava horas a fio conversando com ele, noite adentro, que isso era insuportável. Inclusive, a irmã, na verdade, será apelidada por Nietzsche de a virtude de Naumburgo, né? Era uma solteirona, etc. Bem, e isso, é claro, que trouxe um transtorno muito grande na relação deles. E um outro transtorno é que Lu Salomé também manteve uma relação de amizade com o Poré. E havia uma competição muito grande entre Poré e Friedrich Nietzsche. E, portanto, foi Friedrich Nietzsche que foi excluído dessa ideia da Santa Trindade, desse projeto de viverem os três em alguma grande cidade, etc. Quando Nietzsche foi excluído do projeto, não é? Isso já um pouco mais para o fim de 1882, ele fica totalmente desesperado. Ele chega, num determinado momento, a escrever para um amigo: hoje eu vou fumar ópio até o fim. Mas não, ele se restabelece e ele escreve imediatamente depois, no ano seguinte, em janeiro de 1883, a primeira parte do seu Assim Falava Zaratustra, onde nós encontramos ecos das conversas que ele manteve com a Lu Salomé. Portanto, aqui foi numa via de mão dupla. Lu Salomé aprendeu muito com Nietzsche, ela estava procurando efetivamente alguém que pudesse ajudá-la na sua formação, ela pediu conselhos a Nietzsche sobre a sua escrita, sobre os seus poemas, ela queria se aperfeiçoar. Por outro lado, Nietzsche também se beneficiou da relação com Lu Salomé, porque muito dessas conversas, da sua agudeza de espírito, da sua perspicácia ao tratar com as ideias, reverteram para a escrita da primeira parte de Assim Falava Zaratustra. E duas ideias aqui merecem a nossa atenção. A primeira delas é a ideia de amor fati, amor ao destino, que é compartilhada pelos dois. Ou seja, na verdade, nós não devemos recusar nada daquilo que a vida nos apresenta. Devemos aceitar a vida sem exceção, sem fazer recortes. Ou seja, devemos aceitar tanto o que há de mais alegre e exuberante, quanto o que há de mais terrível e doloroso. São ideias que eles partilham. E uma outra ideia, na verdade, que, de uma certa maneira, Lu Salomé vai incorporar, é que mais importante do que o intelecto são os nossos impulsos. E os impulsos aqui nós podíamos traduzir por instintos, mas a palavra não é muito boa,
porque quando se fala em instinto, nós estamos pensando apenas no nível fisiológico, impulso fisiopsicológico. Então, esses impulsos que tomam conta do ser humano, eles são mais importantes do que a própria racionalidade, do que o próprio intelecto. Essas ideias, na verdade, em particular, essa segunda ideia, ela vai ser acalentada por Lu Salomé e ela vai estar presente na sua relação com Freud, mais adiante. Mas o que importa aqui ainda, como eu dizia, que era uma via de mão dupla, Nietzsche escreve em 83 a primeira parte do Assim Falava Zaratustra, e Lu Salomé vai publicar em 1894 uma biografia de Nietzsche intitulada Friedrich Nietzsche através das suas obras, que é um relato muitíssimo interessante da sua convivência com Nietzsche e das obras, efetivamente, de Nietzsche. Bem, isto em relação, nós precisamos continuar aqui, porque temos pelo menos mais dois, não é? Mais dois interlocutores importantes na vida de Lu Salomé, e sempre nesse duplo sentido, e um deles é o Rainer Maria Rilke, que Nietzsche conhece em Munique, em 1897. E aqui a situação é outra, ela tem 14 anos, ela é 14 anos mais velha do que ele. E eles estabelecem uma tal relação, tão intensa, porque é uma relação que passa pelo amor-paixão, pela união matrimonial, pelo amor materno e pela amizade. Ou seja, evolui nessa direção. Salomé, ela será decisiva na formação intelectual de Rilke. Mas ainda mais importante do que isso, ela entende que a capacidade do artista, que o artista tem a capacidade de superar os seus conflitos através do trabalho e curar-se. Rilke é uma pessoa invadida por conflitos. Lu Salomé vai procurar, durante um bom tempo, ser a mediadora entre ele mesmo e as suas angústias. E com isso vai incentivá-lo na sua escrita. Assim é que ele publica coisas maravilhosas, obras maravilhosas, como nós conhecemos as elegias a Duino, ou de Duino. Muito bem. E Rilke, por sua vez, num dos seus textos, nas cartas a um jovem poeta, ele vai dizer que a arte, ele vai na mesma direção que Lu Salomé. Lu Salomé dizia que a criação artística é a forma de resolver os próprios conflitos e curar-se através do trabalho. Ele vai dizer que a arte, na verdade, é a experiência mística da unidade. Esse caráter holístico também está presente em Lu Salomé. Lu Salomé é fundamental a ideia da totalidade. Nós dissemos aqui, é uma pensadora oceânica, não é? Que tudo engloba, sim, e que engloba também esse desejo de, na verdade, dissolver-se no cosmos. Podemos voltar logo mais a esse ponto, que me parece um ponto realmente muito importante. Rilke morre em 1927, se não me engano, e um ano depois, em 1928, Salomé vai escrever uma biografia aqui de Rilke, que tem o título simplesmente de Rainer Maria Rilke. Por fim, Freud. Muito bem. Lu Salomé encontra Freud por ocasião do terceiro congresso de psicanálise que estava ocorrendo em Weimar, em 1911. E Freud vai ter em Lu Salomé uma colaboradora, mais ainda, uma estimuladora do seu trabalho. Isso porque é bem verdade que Lu Salomé quer se formar como psicanalista e, portanto, ela vai junto de Freud para isso, e ela vai se tornar, efetivamente, uma psicanalista muito respeitada,
Inclusive, uma psicanalista que foi uma das primeiras, se não a primeira, a escrever sobre a sexualidade feminina. Então, ela quer se formar, ela está junto de Freud, mas ela mantém, evidentemente, a sua independência de espírito, a sua liberdade. Tanto é que, por volta de 1912, 13, quando há uma crise no seio da Sociedade Psicanalítica de Viena, que Freud havia implementado, enfim, e continuava levando adiante os trabalhos, Lu Salomé continua ligada a Freud, mas ela não se furta, não se exime de frequentar os seminários de Alfred Adler, que saiu da Sociedade Psicanalítica, e de Jung, que também saiu da Sociedade Psicanalítica. Ela informa a Freud que ela está frequentando os seminários dos seus, digamos, adversários. E por que não? Então, mais uma vez, essa independência de espírito que para um leitor dos textos de Lu Salomé é absolutamente arrebatadora. Bem, em 1931, como eu dizia, Lu Salomé vai ser uma psicanalista respeitada, ela vai entrar em assuntos que Freud não havia abordado, como a sexualidade feminina, mais especificamente, vai divergir de Freud no que diz respeito à questão do narcisismo. Bem, e além disso tudo, Freud vai, de alguma maneira, colocar a sua filha, Ana Freud, em contato com a Lu Salomé, pela seguinte razão: Freud queria formar a sua filha na psicanálise, mas ele achava que a figura paterna aí talvez fosse um tanto inibidora. Então, ele põe Ana Freud em contato com Lu Salomé. E se tornam muito amigas muito próximas, inclusive, para que a independência de caráter da Lu pudesse auxiliar a Ana Freud no desenvolvimento das suas habilidades e, enfim, na sua capacitação mesmo na psicanálise. Bem, Freud e Lu Salomé correspondem até a morte de Lu Salomé em 1937, uma correspondência muito farta. E antes disso, antes da morte, evidentemente, em 1931, a Lu André Salomé, por ocasião dos 75 anos de Freud, escreve a Carta Aberta a Freud. Portanto, nós vemos que nessa interlocução com essas três figuras predominantes da cena intelectual da Europa, não é? Nessa virada do século XIX para o século XX, Lu Salomé terá relações de mão dupla com Nietzsche, Hilke e Freud. Fascinante essa história, né, Scarlett? E essa história de mão dupla, da contribuição dela ao desenvolvimento de ideias que vão ser marcantes do final do XIX e para o século XX, né? O século XX, que é esse século de tantas mudanças, de duas grandes guerras, mas assim também do desenvolvimento de um espírito alemão, né? Que está ligado na ideia, nessa trajetória da Altertumwissenschaft, né, do qual o Nietzsche é herdeiro, de uma recuperação da antiguidade para a ideia de uma sociedade, o Hilke também fazendo parte desse tipo de novo espírito, de uma nova cultura alemã, e essa fundamentação da psicanálise que vai ser, digamos assim, a trajetória, né, da Lu André Salomé, e eu pensava, né, te ouvindo, né, de toda essa questão dos impulsos e do amor fati, como ela digamos assim, ela encarnou na vida a ideia de grande saúde do Nietzsche, né? Assim, ela é a grande saúde da vida e vamos em frente porque a vida nos espera muito de nós, né? Digamos assim, parece que ela viveu o que o Nietzsche escreveu, assim, enquanto essa potência da vida, isso é muito interessante. Eu queria te ouvir um pouco mais agora sobre
a obra, assim, a Lu Salomé, como você disse, né, ela escreveu ensaios, ela é ensaísta, filósofa, poeta, romancista, psicanalista, e ela tem autora de uma obra bastante extensa, como você mesmo já disse, né, e a gente não vai ter tempo de falar de tudo, né, assim, o que a gente quer aqui é incitar e estimular novas pesquisas e que as pessoas se debrucem sobre a Lu Salomé, que traduzam a Lu Salomé para o português, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre um conceito central que você marca no verbete, né? Que parece estar dentro de todas essas ideias de que a gente está falando, que é o conceito de amor. Como é que é essa centralidade? A partir do conceito de amor, vamos falar um pouquinho mais para a gente, derivam desse conceito central no pensamento dela. Perfeito, muito obrigada, Carolina. Na verdade, você trouxe 2 pontos fundamentais, eu gostaria de apenas reiterar o que você acabou de dizer. Um desses pontos é essa relação entre reflexão e vivência. Para a Lu André Salomé, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando nós tomamos, por exemplo, as suas memórias, né, num texto que foi traduzido para o português há muito tempo atrás, a partir de uma tradução francesa, esse texto ganhou o título em português de Minha Vida, são as suas memórias, cada capítulo, né, é intitulado, dos 12 capítulos, uma boa parte deles é intitulada Vivência. Vivência de amizade, vivências. Né? As vivências que se convertem em escrita. E, na verdade, isso também encontramos em Nietzsche. A reflexão filosófica e a vivência se acham intimamente ligadas. Né? E é extraordinário em Lu Salomé, realmente, esta aliada da vida. Né? É como se a vida se falasse através dela, o que é fantástico. Né? E um segundo ponto que você trouxe, Carolina, que eu acho de capital importância, incitar as pessoas a traduzirem os textos de Lu Salomé. Sim, isso me parece fundamental, porque nós temos pouquíssima coisa traduzida. Agora estão começando a sair, começou a sair uma tradução apenas de alguns ensaios dela, enfim. E as traduções anteriores não são traduções muito fidedignas, então fica difícil a gente querer ler Lu Salomé em traduções que foram feitas a partir de versões francesas e não a partir do original alemão. É realmente uma tarefa que a gente tem pela frente, enfim, que as mais jovens têm pela frente, que é a tradução dos textos da Lu Salomé. Sim, há 2 ideias no que diz respeito ao que a nossa mulher extraordinária fala sobre o amor, que eu queria trazer aqui. Eu diria que, infelizmente, de modo geral, a experiência amorosa é uma experiência de simbiose ou de dependência. Quando nós saímos da relação amorosa entre 2 pessoas adultas e vamos para a relação do amor materno, a simbiose é algo bastante frequente. Mas na relação amorosa também é muito frequente a dependência. Nietzsche mesmo dizia que numa relação amorosa sempre tem um ou uma que ama mais que o outro ou a outra. E a nossa mulher extraordinária vai nos dizer que na relação amorosa é fundamental que as 2 pessoas permaneçam inteiramente elas mesmas. Elas não podem alienar nenhuma parte delas mesmas. Elas não podem dar poder a outrem sobre elas. Elas têm de preservar a sua liberdade, a sua independência, enfim. O maior risco de uma relação amorosa, no entender de Lu André Salomé, é quando o ser humano quer se apoderar do outro ou quando o ser humano quer se adaptar ao outro.
Nesses dois casos, nós temos processos de relações de poder, né? Relações de subjugação e domínio. Então, no meu entender, essa é uma das ideias fundamentais quando se trata da maneira pela qual a Luandrea Salomé entende o amor. E há uma outra ideia também importante, é que ela distingue a embriaguez amorosa e a união matrimonial. Ela entende que são dois tipos de amor, dois tipos de afeto aí, e que um se transforma no outro. A embriaguez amorosa, ela não foi feita para durar. Ela tem o seu tempo de validade. E ela se converte num amor que garante a união para toda a vida. Nessa união para toda a vida, não há nenhum tipo de idealização. Nós temos de nos mostrar para o parceiro, a parceira, em nossa nudez, em nossa fragilidade, em nossa miséria, no limite, por que não usar esse termo, a miséria humana, a miséria da condição humana, demasiado humana. Nós temos de ser para o outro cônjuges, mas irmãos, amigos, enfim, filhos, filhas. Todo tipo de relação possível se estabelece no contexto da união matrimonial. Daí essa diferença entre a embriaguez amorosa e a união para toda a vida. E mais um ponto, no que diz respeito à união matrimonial, a ideia é que pouco importa a aprovação da Igreja ou do Estado. É claro que nós tínhamos de esperar isso da Luandrea Salomé. Ela não ia se curvar em momento algum a autoridades que fossem exteriores à sua própria vida. Então, casamento é uma relação entre duas pessoas. Nada tem a ver, casamento civil, casamento religioso, etc. Nada disso conta. O que importa é o comprometimento de duas pessoas. E, por fim, ainda em relação ao amor, há mais uma ideia que valeria a pena nós trazermos aqui. Num dos seus ensaios, intitulado Erotismo, Salomé vai dizer que a experiência erótica ela é a força afirmadora da vida, que é fundamental essa experiência erótica. E esse erótico aqui é entendido de forma muito ampla, num contexto de uma relação amorosa, que não tem a ver necessariamente com a relação sexual. Portanto, o vínculo amoroso, no seu entender, é a via para o autoconhecimento e para a expansão psíquica. E eu tenho a impressão de que não é tão difícil de nós comprovarmos isso. Porque o vínculo amoroso, de fato, é através do outro também que a gente se conhece. Então, é por isso que o vínculo amoroso é a via para o autoconhecimento. E nessa relação com o outro, nós também, ao termos de nos haver com a alteridade, com aquilo que nós não somos, né? Isso também nos leva a nos expandirmos em termos psíquicos. É muito interessante isso, né? Porque algumas ideias sobre o amor parecem hoje usuais para nós, sobretudo sobre o matrimônio, né? Mas num momento em que o matrimônio ainda era uma relação econômica, né? Uma relação entre famílias e um pacto econômico, e é um momento em que isso é bastante avant-garde, né? Digamos assim, nessa questão, e essa centralidade do amor enquanto força propulsora da vida e enquanto vida significativa, né? Bastante interessante, né? Eu acho que retomam uns temas até platônicos, assim, sobre a ideia de que a relação interessante é a relação entre dois amantes, e, portanto, um não se subordina ao outro, mas eles vão vivendo essa experiência significativa, né, em
em pé de igualdade, mas não porque eles sejam iguais, mas porque essa é a grande experiência, né? A experiência de que há uma liberdade e uma imersão na vida e nos grandes valores, digamos assim, né? Isso é realmente notável, assim. Scarlett, você falou aqui já de como a Lu Salomé estava na vanguarda, talvez tenha sido a primeira pessoa a escrever um pouco sobre sexualidade feminina, e no seu verbete você também marca um pouco de como ela escreveu um bocado, como o tema da condição das mulheres foi um tópico da própria Lu Salomé, né? Você falou da sua relação com o feminismo, né? Com a amiga em Roma, mas queria te ouvir um pouco sobre como essa questão das mulheres entra nesse grande cenário de um pensamento unificado, como é o pensamento da Lu Salomé, né? uma ideia totalizante, a partir do conceito de vida, me parece, e o conceito de amor. Como é que você descreveria, apresentaria para a gente o pensamento da Lu Salomé sobre a condição das mulheres? Muito obrigada, Carolina. Sim, de fato. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Lu Salomé, na verdade, ela diz que os homens e as mulheres têm características, peculiaridades distintas, né? As mulheres, na verdade, a palavra é a integração, como a própria Lu, né? Essa pensadora oceânica. Isso não significa que as mulheres não tenham contradições. Tem contradições, sim, mas as contradições são as contradições da própria vida. A vida que, na verdade, está operando nas mulheres, né? Bem, mas a palavra seria a integração. No que diz respeito aos homens, a palavra é a especialização. Então, os homens, na verdade, eles canalizam todos os seus talentos e competências para atingir determinados objetivos. A partir daí, o Salomé vai dizer que as mulheres elas não devem se dedicar de forma demasiada para a atividade profissional. Porque se elas se dedicam por demais à profissão, isso vai significar que elas vão deixar de lado outros aspectos da vida. E uma vez que elas têm elas têm como característica e peculiaridade a integração, então é necessário que elas não privilegiem nenhum aspecto da vida. Esta é a ideia. E por essa razão, na verdade, embora Lu Salomé tenha frequentado feministas militantes como a Malvida, etc., ela decide não agir no campo do direito e das leis. Ela prefere atuar no terreno desta energia criadora. Então, ela vai defender, ao invés de abraçar, por exemplo, o feminismo igualitarista, ela está aqui defendendo a diferença. Na verdade, ela está antecipando, se nós quisermos, um segundo momento do próprio feminismo. Né? Porque, no primeiro momento, nós temos o feminismo igualitarista, são as sufragetes que estão lutando ali para obterem o direito de votar, etc. E depois, no momento posterior, nós vamos ter já uma vaga feminista em que privilegia a diferença, né? Nós queremos ser reconhecidas a partir das nossas qualidades, e não como arremedo de qualidades masculinas. Bem, tendo o lugar que os homens ocupam, sim, isso sem dúvida. Bem, então, a partir daí, a Lu Salomé vai tentar encontrar, digamos assim, uma terceira via entre, de um lado, o patriarcado tradicionalista, que estava lá presente, e, de outro lado, em contraposição a ele, esse feminismo igualitarista. E essa terceira via vai ser a via da filosofia do feminino, digamos assim, em que Lu Salomé vai insistir o tempo todo para que as mulheres se compreendam, se conheçam, saibam quem elas são.
E vai insistir também na ideia de que elas não são nenhum arremedo dos homens, elas não são nenhum complemento dos homens, não é? Na verdade, a ideia de que elas não são, eu acho que essa é a ideia mesmo. Elas não são nenhuma espécie de complemento. Não, elas têm a sua individualidade, elas têm a sua especificidade, e é essa diferença que precisa ser respeitada. Respeitada, antes de mais nada, pelas próprias mulheres da sua época. É muito interessante isso, né? Como eu fiquei pensando, quando eu li essa parte do seu verbete, e agora te ouvindo falar, né? Uma autora norte-americana de literatura, que é a Ursula Le Guin, fala alguma coisa sobre literatura, que ela chama de literatura masculina e literatura feminina, que não são estereótipos, mas dizem muito, talvez ela tenha lido a Lu Salomé, porque dizem muito respeito a isso, e ela vai dizendo assim, a literatura masculina é a literatura do herói, que ele tem uma trajetória única de sucesso, e a literatura feminina é uma literatura de fazer espaços, de criar espaços, como a gente pode incluir mais, e aí, mesmo essa coisa da profissão, né, talvez assim, seja um novo modo de vida, não exatamente a ideia de apostar no sucesso da sua vida, mas apostar numa vida significativa que envolve vivências de diferentes ordens, espaço para diferentes contradições e diferentes formas de vida. E eu me lembrei muito disso, claro, num texto muito mais recente, sobre o qual eu estava pensando, né? Quer dizer, isso não quer dizer nenhum essencialismo feminino, quer dizer que parte da experiência histórica das mulheres pela sua condição as leva a ter uma outra visão de mundo e uma outra visão sobre o que é a prioridade da vida, prioridade na sua vida, né? Que a prioridade na sua vida não é uma trajetória única, mas é uma vida plena de contradições. Eu acho isso fantástico, eu acho que há muitas ideias que a gente ainda deve ouvir de Lu Salomé. A gente tem, Scarlett, uma pergunta no nosso chat da Bruna Mello, que faz parte da nossa equipe. Ela pergunta, ela agradece, muito obrigada pelo verbete, pela fala. Você menciona os autores com quem a Salomé teve troca intelectual. Fiquei curiosa para saber se ela teve também alguma troca com autoras, seja de sua mesma época ou não, alguma menção, por exemplo, a outras filósofas em seus escritos. Você teria alguma sugestão a dar, alguma observação, Scarlett? Não que seja do meu conhecimento, eu não tenho conhecimento de ela ter, pelo menos nos escritos que eu frequentei aqui, vários, né, eu não encontrei nenhuma menção a outras autoras. Por exemplo, ela vai trabalhar com Ibsen, né, ela vai fazer um belíssimo trabalho sobre Ibsen, mas poderia ter escrito sobre outras autoras, mas não. E é interessante, nós temos de pensar também na época, não é? Na época, é curioso, porque há uma passagem nos textos da Lu Salomé em que ela diz algo assim, ela diz, bem, as mulheres elas não precisam mais se esconder, elas não precisam mais usar, como se usava antigamente, pseudônimos para assinar os seus textos. O primeiro livro de Lu Andréa Salomé foi um livro que se intitula Na Luta por Deus, e um livro que ela assinou com um pseudônimo masculino, Henri Lu. Ela assim assina o livro. O Nietzsche teve conhecimento do livro, inclusive, depois. E é curioso que ela diga, bem, não precisa mais se esconder agora atrás de pseudônimos. Mas é interessante essa questão dos pseudônimos, porque se nós pensarmos um tantinho, me permitam aqui, né, já que a questão das autoras apareceu, se nós pensarmos aqui um tantinho, estamos aí na segunda metade do século XIX, George Sand. George Sand é um pseudônimo masculino, na verdade, para uma extraordinária escritora francesa.
E isto por quê? Porque era só através de pseudônimos masculinos que havia alguma possibilidade de uma mulher entrar num circuito literário. Daí também a grande inovação da própria Lu Salomé, não é? Que assinando Lu Andréa Salomé, consegue frequentar os círculos literários e escreve romances, e mais ainda, ela chega a viver dos seus próprios escritos. Ela chega a viver, por exemplo, como aconteceu com a Jorge Sand, inclusive. Ela chega a viver dos próprios escritos e por isso que ela escreve vários artigos, por exemplo, para a revista de psicanálise Imago, escreveu muito para Imago, como escreve para outras revistas e tudo mais, né? Escreveu sobre Nietzsche para outras revistas e etc. Né? Porque ela vivia disso. E para a gente ter uma ideia também da condição da própria Lu Salomé, uma última observação, Freud, na verdade, durante um certo tempo, sabendo das dificuldades que ela tinha de sobrevivência, mandava, por vezes, enfim, certos recursos para ela. E a Ana Freud mandava muitas vestimentas que a própria Ana Freud fazia, enfim, para a Lu se aquecer lá na Alemanha, onde fazia muito mais frio do que em Viena. Muito interessante, né? Muito interessante esse espaço da escrita, né? É só fazer essa observação, né, que chama a atenção, né? A gente antes tinham revistas de filosofia, psicanálise que pagavam para os seus autores publicar, né? Hoje a gente anda pagando para as revistas publicarem, né? E o que mostra um pouco da dependência do pensamento cada vez mais nas instituições universitárias e da liberdade que esse fim de século XIX dava para pensadores e filósofos fora das instituições acadêmicas, né? A gente tem duas perguntas no chat, eu vou fazer só essas duas últimas, porque a gente está acabando o nosso tempo, e para pedir para que você responda pontualmente. O Léo Neto pergunta, diz que é sempre um prazer ouvi-la, e gostaria de saber se a oposição de Salomé ao cristianismo foi seguida de algum plano de reforma, tal qual a transvaloração nietzschiana, né? Então, um pouco da ideia dela sobre o cristianismo. E a Maria Vitória Abdala agradece, muito obrigada por esse momento que você inaugurou. Qual o livro, trabalho da Mavilda von Maesburg que você recomendaria? Nós temos agora mais uma candidata a verbete na nossa enciclopédia. Né? Ótimo, ótimo. Sim, começando pela segunda pergunta, na verdade, há dois livros que eu acho que são muito interessantes, da Mavilda von Maesburg. Eu começaria com o primeiro publicado, enfim, não foram os únicos, mas na ordem entre os dois, o primeiro que foi publicado, que é Memórias de uma Idealista, e o segundo é Individualidades. Eu acredito que eles só existam, eu não sei em que língua existem. Existem certamente em alemão. Eu não sei se foram traduzidos, devem ter sido traduzidos, talvez para o inglês. Devem ter sido traduzidos. É preciso verificar isso, eu não tenho isso presente no meu espírito nesse momento. E a questão anterior, na verdade, a Lu Salomé tinha um fortíssimo sentimento religioso. Ela escreve muito sobre piedade, sobre, enfim, fé, sobre o divino e tudo mais, mas ela é completamente contra a igreja e os dogmas. E ela acredita que esse sentimento religioso, na verdade, não sei se ela acredita, mas eu acredito que ela acredite, esse sentimento religioso, na verdade, não é com algo transcendente, que esteja num outro plano, mas sim a dissolução no cosmos. É esse sentimento da totalidade. Daí nós temos, mais uma vez, a pensadora oceânica, nós temos tudo isso. Né? É esta ideia que é muito mais uma ideia holística, né, do que uma ideia que tenha qualquer flerte com a transcendência, com outro mundo, com um mundo suprassensível, etc. E tanto é que este vai ser um tema de conversas intensas, tanto com Nietzsche quanto com Hilke.
e um tema de distanciamento em relação a Freud. Scarlett, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista, pelo seu incrível verbete, por poder te ouvir e poder ter você junto com a gente. De fato, uma honra. Todas nós da Enciclopédia queríamos te agradecer. Cabe a mim agradecer de forma muito enfática o acolhimento que eu diria amoroso da Carolina, de todo o pessoal da Enciclopédia, e a abertura desse espaço para a nossa conversa. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada, Scarlett. Queria desejar boa noite a todos, dizendo que a gente volta aqui acompanhando o nosso canal, que a cada 15 dias a gente tem mais um novo verbete e mais uma entrevista sobre mulheres na filosofia. Obrigada, boa noite.